a gente vai ter que fazer uma dinâmica aqui de microfones. Mas, boa noite, queridos. Sempre mais uma grande alegria a gente estar cultuando ao Senhor, né? E é tão importante, né? Esse momento como igreja, esse momento se encorajando, né? E a gente sabe que tudo é para a glória de Deus, né? Que a gente possa vir ao culto sempre pensando na glória dele, né? Vamos baixar nossas cabeças e primeiramente entregar esse momento ao Senhor em oração. Pai amado, nós te agradecemos por mais um momento, por mais um culto, por mais um domingo, Senhor, e que a gente pode estar aqui e que a gente pode entoar louvores ao teu nome, a gente pode ouvir a tua palavra, a gente pode te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. E que isso seja verdade em nossas vidas, Senhor, que hoje a equipe de louvor aqui possa nos levar a te adorar, Senhor, não sendo por causa das nossas habilidades ou maestria, Senhor, mas sim por causa do teu Espírito, Senhor, que o teu Espírito nos leve a te adorar, Pai. E que assim seja em nossos corações. Nos abençoe hoje à noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, pude vir aqui na frente hoje, não para pregar, né? Hoje eu vou... Na semana passada eu fui ouvido pelo mestre, daí hoje eu vou ouvir o mestre, pastor Roberto, né? Vou ter o privilégio de poder ouvir ele, mas sempre é muito bom, né? Estar aqui. Vamos começar, queridos, com... Eu convido vocês a ficarem de pé. Vamos começar com um louvor. Começamos hoje com o louvor Te Dou Graças, que fala sobre o mistério da cruz, que a gente não pode compreender, um mistério tão grande, né? Um amor tão infinito, e que a gente pode louvar, né? Porque Deus, ele derramou esse amor em nós e a gente pode, né? Contar com esse amor e sermos redimidos por esse amor. Que a gente possa, então, glorificar ao Senhor por causa disso. Cantemos, então, Te Dou Graças. O mistério da cruz não posso compreender, as agonias do Calvário. Perfeito e santo Deus, seu Filho esmagou. Jesus bebeu o cálice por mim. Teu sangue lavou meu pecado, te dou graças, mas antes feita a ira do Deus Pai, te dou graças, teu inimigo fui, agora sento à tua mesa, te dou graças. Perfeito sacrifício me atraiu, teu inimigo fez amigo, a gloriosa graça derramou em mim, a misericórdia é sem fim, teu sangue lavou o meu pecado, te dou graças, foi satisfeita a ira do Deus Pai, te dou graças, teu inimigo foi, agora sento à tua mesa, te dou graças. Amado da minha alma, quero viver por ti. Amado
dou graças, foi satisfeita a ira do Deus Pai. Te dou graças, teu sangue lavou o meu pecado. Te dou graças, foi satisfeita a ira do Deus Pai. Te dou graças, teu inimigo fui. Agora sento à tua mesa, te dou graças. Certo, então, próximo louvor é um louvor um pouco desconhecido, faz tempo que a gente não canta, Completo Amor, que fala sobre o amor do Senhor, que ele é completo, né? O amor da cruz, ele é completo, porque ele consegue nos transformar, ele consegue nos constranger. Então, é esse amor que nos transforma por completo, né? Que a gente possa adorar o Senhor, né? E lembrando que ele tem esse amor, né? Que possamos, então, louvá-lo pelo seu completo amor. Mostraste tão grande amor naquela cruz, graça e vida eterna, verdade e luz. Ninguém teve maior amor, completo amor, e me redimiu em meu lugar, se entregou. Esse amor que é tão grande e transborda o nosso ser, não há nada que se compara, que se compara. Esse amor que nos constrange e transforma o nosso ser, não há nada que se compara, que se compara. Faze-me olhar para aquela cruz. Não sou capaz de andar na tua luz, mas me entrego a esse amor, completo amor. Pois a ti a minha alma se apegou. Esse amor que é tão grande e transborda o nosso ser, não há nada que se compara, que se compara. Esse amor que nos constrange e transforma o nosso ser, não há nada que se compara, que se compara. E se eu alcançar a maior das profundidades, ainda assim o teu amor irá além. E se eu escalar o mais alto dos grandes montes, ainda assim o teu amor irá além.
nem a vida, nem a morte, nem o medo, angústia e dor, nada vai nos separar do teu amor. Esse amor que é tão grande e transforma o nosso ser, não há nada que se compara, que se compara. Esse amor que nos constrange e transforma o nosso ser, não há nada que se compara, que se compara. Que se compara a esse amor, né? Que nos atinge aonde quer que a gente esteja, atinge todas as pessoas, né? E é muito interessante. Eu havia comentado que na semana anterior, que sobre a história do paralítico, e aí Jesus, né, mostra. E aí Jesus mostra que Jesus viu o paralítico, né, e viu a necessidade dele, mostrando como Deus ele age e ele vê a necessidade dos seus filhos, né, daqueles que ele quer trazer o seu favor. E é interessante que Jesus cura esse paralítico e depois a frase que ele diz é: olha, você foi curado, agora pare de pecar para que algo pior não aconteça, né? Então Jesus exorta o paralítico a não viver mais uma vida de pecado. E é interessante que isso, né, é o que deve acontecer na vida dos filhos de Deus, né? Uma total entrega, né, da nossa vida para que a gente não viva no pecado, se arrependendo. E nisso eu lembro daquela música, a gente até cantou semana passada, esquadrinhemos nossos caminhos. E é isso que a gente precisa, diante do amor de Deus, diante da misericórdia de Deus, da providência divina, né, fazer, que é esquadrinhar, que é rever os nossos caminhos e ver que se a gente está andando conforme a palavra do Senhor. E até interessante, a gente estava na Maranata ontem e hoje de manhã, e a ideia foi uma conferência de aconselhamento bíblico, né? E a ideia básica do aconselhamento bíblico é você trazer pessoas de volta para a palavra, né? Até o Thiago Wagner comentou que houve ao longo da história vários reformadores, né? Várias pessoas que trouxeram, né, a humanidade, por assim dizer, a palavra de Deus. Teve os reformadores, hoje tem reformadores modernos, ele citou John Piper, John MacArthur, né? E Deus sempre tem trazido as pessoas para a sua palavra, né? Então que a gente possa cantar esse cântico, esquadrinhemos nossos caminhos, pensando, né, o que a gente tem feito e como a gente pode voltar à palavra do Senhor. Esquadrinhemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor, exaltemos ao Senhor, nosso Deus, exaltemos ao Senhor, nosso Deus e Pai, e louvemos a Jeová, nosso Deus. Por bondade do Senhor, nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, novas são cada manhã, e muito grande sua fidelidade.
esquadrinhemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor, exaltemos ao Senhor, nosso Deus, exaltemos ao Senhor, nosso Deus e Pai, e louvemos a Jeová, nosso Deus. Por bondade do Senhor, nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, novas são cada manhã, e muito grande sua fidelidade. Possa esquadrinhar os nossos caminhos, né? Que a gente possa esquadrinhar nossos caminhos, porque grande é a fidelidade do Senhor. E como último louvor, eu escolhi a música Senhor Te Quero, porque ou tem que ser um desejo nosso, né, de querer conhecer mais o Senhor, aqueles que de fato foram alcançados por Jesus, aqueles que esquadrinham seus caminhos, eles querem seguir o Senhor. Então que a gente possa cantar esse louvor, né, agradecendo ao Senhor, agradecendo porque de fato Ele nos dá essa vontade de segui-lo, né? Que possamos cantar então, Senhor Te Quero. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero
assim seja, né? Que possamos sempre buscar cada vez mais o Senhor. Podemos nos sentar? Gostaria de chamar aqui à frente o pastor Roberto. Tem que fazer essa logística agora com o baixo, né? Posso orar contigo? Tá. Então tá, vamos orar agora por esse momento, né? Pela pregação e pelo aquilo que o pastor ele tem a nos falar, né? Pai, e também as crianças, né? Tem alguma criança? Só esqueci de... Tem? Então, chega aí, Timóteo. Vamos orar. E Isabel também. E o Levi também. O Azaf, acho que ainda não está na idade de ir para a classe. Então tá, vamos nos colocar em oração e pedir ao Senhor que nos abençoe, né? Pai amado, eu quero chegar à Tua presença agora e te pedir por esse momento, Senhor, pela pregação do pastor Roberto, que ele possa falar aos nossos corações, Senhor, e falar aquilo que Tu queres que a gente saiba, Senhor. Que ele possa nos exortar, nos encorajar e que ele possa nos trazer a Tua palavra, Senhor, aquilo que Tu tens falado no coração dele e que o Teu Espírito haja em nós, Senhor, que possamos sair daqui transformados, Pai. Eu te peço também pelas crianças, que elas também possam entender a Tua palavra, abençoe as professoras e que elas possam entender a Tua palavra na linguagem delas, Senhor. Abençoe o restante da nossa noite, o nosso culto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado. Boa noite, meus queridos irmãos. Embora já tenha 11 dias que nós estamos de volta do Pará, hoje é a primeira vez que eu estou aqui diante do púlpito, né, diante de vocês, e eu quero agradecer então a colaboração que nós tivemos nesses dias, né? Tem 2 pregadores que estão aqui, que ajudaram no ministério, o Guilherme e o Eduardo. O Kelvin também ajudou, não está aqui hoje. Então eu agradeço de coração a colaboração de vocês, o ministério de vocês, a pregação, e louvo a Deus por suas vidas, pela disposição, por sempre estarem dispostos, né, a nos ajudar aqui na pregação da palavra. Obrigado. Nós temos, não sei se vocês perceberam, mas nós temos um visitante nessa noite. É a primeira vez que ele vem à Igreja Bíblica Bereia e nós queremos saudá-los, né? Então, o Azaf chegou para participar do culto, hoje, primeira vez dele aqui no nosso meio, né? Então, nós também nos alegramos de ver que Deus tem cuidado da família do Eduardo, da Cassi, né, e das crianças. Ok, irmãos, então, o Vitor mencionou aqui no início, nós vamos precisar fazer uma reunião na próxima terça-feira, 20 horas. Teria que ser uma assembleia extraordinária, mas eu não tenho prazo regimental para convocar essa assembleia. Então, nós vamos fazer a reunião, precisamos fazer, e oportunamente nós vamos ter uma assembleia que vai deliberar sobre o assunto que vai ser tratado nessa terça-feira. Então, na verdade, nós temos 2 assuntos para trazer à igreja. Um deles é um assunto que traz bastante alegria para a gente, e eu quisera só precisar tratar deste assunto.
mas nós temos um segundo assunto que é muito difícil mesmo, e nós vamos precisar tratar a esse respeito. Eu vou colocar no grupo de membresia amanhã a convocação para todos estarem aqui. A gente precisa que todos venham, membros da igreja. E fiquem em oração. É algo bem difícil que, como igreja, nós vamos precisar lidar. E está sendo bastante difícil para a nossa família. Então, hoje eu deveria dar sequência, né, aos sermões sobre providência divina, mas eu não tive como me ater a esses sermões. Eles já estão prontos, nós vamos terminar isso nas próximas semanas. Mas realmente muita coisa tem acontecido de quinta-feira para cá. Então hoje eu vou compartilhar com vocês um outro texto, e vai ser breve. Então eu peço que você abra sua Bíblia no Salmo 42. Salmo 42. Nós vamos ler esse salmo e vamos ler o Salmo 43 também. Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Salmo 43. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele,
meu auxílio e Deus meu. Nós podíamos pensar muito a respeito de questões introdutórias que formam o pano de fundo desses dois salmos. O contexto histórico, as circunstâncias de composição, enfim, mas todas essas questões não têm muita importância dentro da reflexão que eu gostaria de fazer com os irmãos nessa noite. Em uma aula de mestrado com o professor Carlos Oswaldo Pinto, na matéria de teologia ínica, quando a gente precisava examinar exegeticamente o Salmo de número 25, o professor Carlos Oswaldo fez a seguinte pergunta antes de começar a aula: qual a importância do livro de Salmos para a sua vida, para o seu ministério? E eu lembro que várias respostas vieram da parte dos colegas e cada resposta preenchia um pouco a abrangência da importância do livro de Salmos. Cada resposta, cada manifestação, cada opinião que foi trazido ali, juntando todas elas, dava essa dimensão grandiosa do livro de Salmos, né? E dos Salmos na nossa experiência cristã. E a minha resposta foi mais ou menos a seguinte: olha, professor, eu aprecio imensamente o livro de Salmos porque ele contém a revelação da verdade, mas não de uma forma abstrata, não de uma forma teológica, não de uma forma conceitual. Aqui no livro de Salmos, a verdade ela aparece em termos da experiência humana. A verdade aparece aqui no livro de Salmos, nas emoções, nos anseios, nos sofrimentos, nas aflições, nos lamentos, nas queixas, nas variadas circunstâncias pelas quais o povo de Deus precisou passar. Eu não sei como é você, como é a sua experiência com Salmos, mas muitas vezes acontece que depois que eu leio os Salmos, ou um Salmo, eu converso com o salmista. E às vezes eu digo, é isso aí, Davi. É isso aí, Moisés. É isso aí, filhos de Corá. É isso aí, Asaf. É isso aí, Salomão, Emã, Etã. Eu estou vivendo exatamente isso nas minhas emoções, na minha alma. Você conseguiu captar aquilo que eu estou sentindo? E eu digo para o salmista, que bom poder estar na companhia de vocês, porque eu estou aprendendo a lidar com isso. Eu agradeço a Deus por essa porção da palavra. Eu digo obrigado. Essas palavras, elas iluminaram o meu coração confuso, sombrio, abatido, porque é disso que se trata. Exatamente isso. E nesses dois salmos, aqui, é isso que está acontecendo. Nós não sabemos quem são os autores. Alguns estudiosos entendem que isso é um salmo só, que foi dividido posteriormente. Não sabemos, não faz diferença isso. Mas novamente, quando eu leio esses dois salmos, especialmente nas circunstâncias atuais, eu me identifico, eu faço minha essas palavras do salmista e creio que, se a gente for honesto, muitas vezes nós estamos aí nas pegadas do salmista. Não há situações na sua vida em que você está sedento por Deus? Como o salmista diz aí nos versículos 1 e 2.
Não há situações na sua vida em que as suas lágrimas são o seu alimento contínuo? Como ele diz aí no versículo 3. Não há situações em sua vida em que a sua alma está abatida, e que a sua alma está perturbada dentro de você? Não tem situações assim na sua vida? Dias em que a sua vida parece um mar revoltado, furioso, e aquelas ondas enormes, elas dão contra o frágil barquinho da sua vida? Dias em que parece que o Todo-Poderoso esqueceu de você, como o salmista expressa aí no versículo 9. Dias em que você anda entristecido, afligido, oprimido. Dias em que você está sem iluminação, confuso, sem enxergar a direção a seguir. Já passou por isso? Se você não passou por isso ainda, não fique ansioso, seu dia vai chegar. E você verá como os ventos contrários são fortes. Eu já me senti muitas vezes assim e confesso que atualmente eu estou me sentindo assim. Mas nesses momentos tormentosos, nesses momentos difíceis, nesses momentos de grande aflição, esses 2 salmos aqui, eles são uma fonte de conforto, de encorajamento para minha alma. O salmista aqui, ele estava lutando com os seus problemas. Eram problemas bem difíceis. Ele estava lutando com a sua alma. E essa luta do salmista era tão intensa, tão desoladora, tão avassaladora, que isso estava afetando a sua saúde. E ele diz aí em 42:10 que os seus ossos estavam se esmigalhando. Ele fala para a gente dos seus sentimentos depressivos, e ele nos conta alguns dos motivos da sua perturbação. E embora as nossas circunstâncias sejam diferentes daquela do salmista, mas aquilo que seu coração estava experimentando e sua alma possivelmente encontra eco muitas vezes na nossa experiência. Aparentemente ele estava impedido de se unir em adoração com seus irmãos lá no tabernáculo. Ele estava sendo atacado por certos inimigos. Parece que havia pessoas ali que estavam fazendo tudo o que era possível para deprimi-lo. E ele relata sobre isso, ele fala de algumas dessas situações aí no Salmo. Mas, meus queridos, o que nós temos aqui nesses 2 salmos é a voz de um crente espiritual em tristeza. Um crente espiritual em tristeza. É um crente que está desejando ardentemente a renovação da presença divina. E ele está ali lutando com os seus medos. Ele está ali lutando com a sua aflição. Ele está ali lutando com o seu desespero. Ele está ali lutando com as suas perplexidades, com a confusão, com a opressão. Mas ele está permanecendo firme. Ele está se agarrando a Deus. Ele está manifestando fé no Deus vivo.
Eu creio que a maioria de nós aqui já navegou nesse mar que é tão bem descrito pelo salmista aqui. E eu digo para você novamente, se você não passou ainda por este mar revolto, não fique ansioso. A sua hora vai chegar. Então aqui vai alguns conselhos do salmista, quando nós estamos vivendo por momentos atribulados nas nossas vidas. E há muitos, mas eu vou destacar só 3 nessa noite. Por primeiro, entenda que apenas a comunhão com Deus satisfaz as necessidades da alma. Apenas a comunhão com Deus. Versículos 1 e 2 do Salmo 42: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? E no Salmo 43, no versículo 4, o salmista diz: então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. A alma abatida, a alma perseguida, a alma aflita, a alma desesperada, a alma em pânico, ela deve ansiar pelo Senhor. A comunhão com Deus é a necessidade mais absoluta da alma do crente. Comunhão com Deus. E como o salmista expressa aqui nesse salmo, assim como a corça suspira pelas correntes de águas, depois de uma longa seca, assim deve ser a nossa alma, na busca da comunhão com o Senhor. Porque, irmãos, é a presença divina que faz o nosso coração se acalmar. Por mais dolorosos que sejam os nossos sentimentos, por mais difíceis que sejam as nossas circunstâncias, por mais doída que seja a nossa dor, nós devemos nos apresentar diante do Senhor e buscar nossa comunhão com Ele. Isso é aquele desejo de vê-lo face a face, como o salmista fala aí, de nos aninhar debaixo das suas asas, como os salmistas falam diversas vezes dessa metáfora no livro de Salmos. A alma cansada, a alma perseguida, ela deve buscar pelo Senhor. Como a corça suspira pela corrente de águas, ou como aquele viajante sedento pelo deserto, que está à procura de água, que está à procura de um oásis. Sem o Senhor, sem estarmos em íntima comunhão com Ele, sem estarmos abrigados debaixo das suas asas, nesses dias tormentosos, difíceis, se não for assim, o nosso coração vai disparar, o nosso peito vai palpitar, o corpo pode convulsionar, colapsar, e nós podemos ser varridos pelas ondas tempestuosas e pelos ventos contrários que vão soprar contra o frágil barquinho da nossa existência. Agora, o salmista nos mostra aqui que um coração abatido ou coração perturbado, ele deve ser substituído por um coração alegre. E no Salmo 43, no versículo 4, ele diz o seguinte: então irei
ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei. E o mais impressionante, e certamente o mais desafiador, é que com o Senhor nós podemos sentir não apenas alegria, mas o que ele diz aí? Grande alegria. Não apenas alegria, grande alegria. Isso porque Deus é a fonte de toda alegria, Ele é o doador de toda alegria e Ele é o mantenedor de toda alegria. Davi, em um dos seus salmos mais conhecidos, no Salmo 16, no versículo 11, Salmo 16, 11, ele diz o seguinte: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Onde existem essas coisas? Só no Senhor. Plenitude de alegria. Delícias perpetuamente, a expressão hebraica poderia ser traduzida por prazer eterno. Então esse é o primeiro conselho. O segundo conselho: entenda que a fé no Deus vivo deve argumentar com os seus temores, com os seus abatimentos e com a sua perturbação. Versículos 5 e 11 do Salmo 42, 5: Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Versículo 11: Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. No Salmo 43, versículo 5, e talvez pela repetição do versículo é que os estudiosos, alguns, pensam se tratar de um salmo só. Porque estás abatido, a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Pergunta: o que o salmista está nos ensinando aqui? O que foi que ele aprendeu? O que ele fez? O que esses versos trazem de instrução para nós? O salmista falou consigo mesmo. Ele se voltou para si mesmo. Agora, isso aqui não era o caso de o salmista estar gastando tempo consigo mesmo, com introspecções desnecessárias, que levam a mais problemas, a mais confusão, a mais morbidez. Não se trata disso, não é isso que o salmista está fazendo aqui. O salmista falou com a sua alma, em vez de permitir que a sua alma falasse com ele. E sabe por que isso, irmãos? Porque em momentos de abatimento, em momentos de depressão, em momentos de medo, de pânico, de desespero, nós permitimos que o nosso coração confuso argumente conosco. E aí nós deixamos pensamentos escravizadores, pensamentos incriminadores, pensamentos de temor, de medo, de confusão, de engano. Nós permitimos que esses pensamentos então dominem as nossas mentes, e então nós ficamos escutando a nós mesmos. E o que o salmista está dizendo aqui é que nós devemos inverter esse processo. Ele está dizendo que nós devemos falar com o nosso coração, e de certa forma nós devemos assumir o controle.
Nesses 2 salmos aqui, o coração do salmista falou com ele algumas vezes. E quando isso estava acontecendo, o coração do salmista falando com o salmista, isso estava enfraquecendo o salmista ainda mais. E a sua alma estava abatida, estava deprimida, e o seu eu estava esmagando ele. Alguém estava falando com ele, e estava ali abatendo o espírito. Talvez a gente precisa perguntar com frequência, né? Quem é que está falando conosco nesse momento? Quem está falando contigo? Em algum momento aqui na experiência do salmista, o salmista disse o seguinte para a sua alma: ó minha alma, ouça por um momento, eu quero falar contigo, me escute agora. E ele diz para a sua alma: por que você está abatido? Por que você está perturbada? Isso indica para a gente, irmãos, que o crente, ele pode exercer o domínio próprio. Se o crente de fato está andando no Espírito, se de fato ele está sendo guiado pelo Espírito, se de fato ele está vivendo no Espírito, as 3 metáforas que o apóstolo Paulo usa lá na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, se ele está vivendo no Espírito, ele pode ter a virtude do domínio próprio, mesmo nos dias mais difíceis da vida, mesmo nos dias mais tormentosos, mesmo quando você perde o chão. Então ele está dizendo que nós devemos falar com a nossa alma. Talvez eu preciso dizer, e você precisa dizer com frequência, diga para a sua alma que as causas que ela está alegando, as razões que ela está trazendo à sua mente, ao seu coração, não são suficientes. Nada pode nos levar ao desespero quando nós estamos com Deus e quando nós estamos à sombra de suas asas. Então o salmista está nos instruindo a fazer o seguinte: diga para a sua alma, anime-se. Por que te afliges, ó minha alma? Confie no Senhor. Você não leu, você não ouviu, você não tem visto a verdade do Salmo 23? Você não lembra, ó minha alma, do que diz o versículo 6 desse Salmo? Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Quando? Alguns dias? Todos os dias da minha vida. Esse é o segundo conselho que eu queria destacar. Terceiro e por último, o salmista está nos ensinando o seguinte aqui: ponha a sua esperança em Deus e antecipe os momentos em que os louvores começarão. Os mesmos versículos, Salmo 42, 5 e 11, só a parte final. 42, 5, parte final: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Versículo 11, parte final: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Salmo 43, versículo 5, a parte final: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Irmãos, a graça de Deus é a base da nossa
esperança inabalável. E mesmo que a noite esteja muito escura e muito pavorosa, como está, nós precisamos lembrar que o dia virá. O dia virá. Mas enquanto ele não vem, a esperança carrega as estrelas nos olhos. Os nossos suspiros vão dar lugar às canções, os nossos lamentos vão dar lugar a hinos triunfais, e a face de Deus vai brilhar no nosso abatimento. E os dias santos e os dias felizes, eles serão restaurados. Para encerrar, eu quero citar uma frase de Charles Spurgeon. Ele disse o seguinte: no jardim da esperança crescem os lauréis para as vitórias futuras, as rosas da iminente alegria e os lírios da paz vindoura. Os tempos de reclamação logo terminarão e os períodos de louvor começarão. Venha, coração meu, olhe pela janela, sirva-se de um telescópio, anteveja um pouco e adocique suas câmaras com os raminhos da doce esperança. 3 conselhos do salmista. Entenda que apenas a comunhão com Deus satisfaz as necessidades da alma. Por segundo, entenda que a fé no Deus vivo deve argumentar com seus temores, com seu abatimento e com sua perturbação. E por terceiro, ponha sua esperança em Deus e antecipe os momentos em que os louvores começarão. Com isso eu encorajo o meu coração, encorajo o coração de vocês e peço mais uma vez que todos estejam aqui na terça-feira, estejam em oração. Deus é o Deus de toda graça, de todo poder, de toda glória. A gente estudou e tem estudado por quase um ano sobre providência divina, né? E é muito interessante que na providência divina, e talvez a mim, tentando viver intensamente essa verdade que eu tenho ensinado aos irmãos, chegou a hora de contemplar a providência divina em todas as coisas. Vamos orar? Senhor, te agradeço por estar aqui com os meus irmãos, te agradeço por tua igreja, te agradeço por tua bondade, misericórdia, sustento, proteção. Te agradecemos pela tua vontade, que nós sabemos ser perfeita. Te agradecemos por fazer parte da tua família, por termos tua própria natureza divina em nós. Te agradecemos por sabermos que não estamos sozinhos, nem deixados para trás, nem abandonados, mas o Senhor está conosco e vai ser assim até o fim das nossas vidas aqui nesse mundo. E eu peço que a tua palavra, Senhor, anime o nosso coração, nos encoraje, nos sustente, nos fortaleça, fortalece a nossa fé, derrama a tua graça sobre essa igreja, nos faz, Senhor, depender somente de ti, confiar em ti, olhar para o Senhor,
Não nos deixa, Senhor, por um só momento olhar para as circunstâncias. Leva os nossos olhos e o nosso coração a olhar somente para Ti e assim descansarmos nos Teus propósitos, descansarmos na Tua graça e sabermos que tudo está debaixo do controle absoluto e soberano do Senhor. E que ao fim e ao cabo, todas as coisas serão transformadas em bem para a alegria dos Teus filhos e para a glória do Teu nome. Eu peço todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Interessante, né? Como o pastor falou, a providência divina permeia todas as situações da nossa vida, né? Em algum momento a gente vai se deparar com ela, né? Vai contemplá-la. Mas é como o Davi disse, né? Ele queria estar na presença do Senhor. E é isso, esse deve ser o nosso desejo, né? A nossa vida deve ser querer o Senhor. Vamos cantar, levantar, queridos, e cantar uma última música, Senhor Te Quero, cantar de novo essa música, e tendo esse desejo, que a gente possa pensar se a gente quer mesmo estar ouvindo a voz do Senhor e querendo conhecer mais dele, né? Possamos refletir nessa verdade. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, convencer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero
Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, é fácil, eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amados, antes de nós irmos embora, sairmos, por favor, não saiam daqui e deixem aquela comida lá em cima da mesa. Tá? Hoje nós temos então nosso tempo dos aniversariantes dos meses de setembro e outubro. Eu não peguei a lista dos que são lá, mas está lá no mural.